Olá pessoal estudioso! Como bem vocês sabem, as grandes navegações, as navegações ultramarinas, não era para qualquer um, não era algo para bebês chorões. Se vocês pensam, se vocês imaginam que muitas vezes as aulas ou mesmo o fato de estar na escola é difícil ou complicado, é porque muitas vezes vocês não se debruçaram para estudar um pouquinho sobre a vida desses marinheiros, desses marujos, dos capitães, das pessoas que faziam essas grandes navegações ou as navegações ultramarinas. Realmente era algo extremamente difícil, onde em muitos casos, para cada 3 navios que ia, somente um voltava. Ou seja, uma boa parte dos próprios marinheiros, dos próprios comandantes, acabavam por morrer nessas grandes excursões, nessas grandes empreitadas. As viagens ultramarinas eram extremamente difíceis. Os riscos, por exemplo, de naufrágio, de ataques que existiam, era constante. Ali, como vocês bem podem ver, inclusive na famosa navegação que vai vir para o Brasil, enviada pelo rei Dom Manuel I, no ano de 1501, na famosa expedição exploratória, que, infelizmente, essa expedição ainda hoje, decorrido tanto tempo, e talvez porque já passou tanto tempo, existem muitas especulações e dúvidas sobre essa expedição, sobre essa empreitada, sobre inclusive quem era o comandante. Existem vários pesquisadores, vários autores que apontam diversos comandantes, inclusive, dessa esquadra, desses navios que vieram para o Brasil, inclusive algumas diferenças problemáticas sobre os locais onde eles estiveram, as datas, os pontos que eles acabaram por nomear. Mas, como vocês podem ver, aqui existem vários comandantes possíveis, e aí, dependendo do próprio pesquisador, ele vai defender a tese sobre um deles ou sobre outro, apontando dificuldades, inclusive, por que é que esse capitão estaria nessa expedição quando ele deveria estar em outro local. Por isso, nós vamos se ater a Gaspar de Lemos. Por que Gaspar de Lemos? Porque, segundo a maioria dos próprios pesquisadores, dos próprios historiadores que se debruçaram sobre essa grande expedição, que vai vir para o Brasil justamente para verificar as potencialidades dessa terra sobre a ótica portuguesa, ou seja, sobre aquilo que eles poderiam tirar daqui como fonte de lucro. Se deveria ou não ter grandes civilizações, comércio, produtos especiais nessa terra. Então, ali podemos usar a data de 10 de maio de 1501 como o momento em que Gaspar de Lemos acabou saindo do porto de Lisboa com 3 caravelas em direção ao Brasil. Embora lembrando que, como eu já disse para vocês, depende do autor, depende do pesquisador, ele vai defender alguma outra data, alguma diferença sobre essa própria data, assim como muitos outros pontos dessa esplêndida, excepcional expedição. De qualquer forma, ao longo de um percurso duríssimo de 67 dias, onde eles vão sofrer profundamente com as calmarias, ou seja, a falta de vento, onde os navios não saíam do local. E isso é um grande tormento para os próprios envolvidos nessa expedição, porque durante dias a esquadra esteve parada e depois vai ter justamente uma tempestade que durou aproximadamente 10 dias terríveis, duros, nessa tempestade que vai atormentar os próprios envolvidos nessa expedição. De qualquer forma, segundo o grande pesquisador potiguar, o Câmara Cascudo, ali por volta do dia 7 de agosto, essa esquadra estaria chegando no litoral do Rio Grande do Norte.
Segundo informações que foram redigidas pelo próprio Américo Vespucci, que veio sim nessa expedição, isso aí é um fato com certeza, aonde ele vai relatar sobre essa expedição, ele vai apontar que a esquadra teria chegado em algum local a 5 graus de latitude sul, podendo ser uma região entre o rio Mossoró, rio que fica no Rio Grande do Norte, próximo à fronteira entre esse estado e o próprio estado do Ceará, até alguma outra região que ficaria ali próximo à cidade do Rio Grande do Norte, também chamada de Touros na atualidade. Nesse caso, nesse percurso ao norte dessa região, podendo ser o rio Mossoró ou, segundo outros analistas, outros pesquisadores, o rio Açu. De qualquer forma, ele vai chegar sim, isso aí é com base nas informações de diversos pesquisadores, no litoral, nessa parte norte do Rio Grande do Norte, aonde sim ele vai colocar um marco colonial, ou seja, um padrão que aqui vocês estão vendo, esse que é o original, que estava na Fortaleza dos Reis, né, na cidade do Natal, guardado, conservado, porque infelizmente algumas pessoas que moravam na região tinham esse padrão como algo santo, uma relíquia muito importante que inclusive poderia até curar algumas doenças. Mas tirando essa mitificação, essas ideias, de qualquer forma, no dia 7 de agosto, o próprio Gaspar de Lemos, né, teria colocado esse que seria um padrão aí importantíssimo, porque sinalizaria a posse na visão portuguesa. De qualquer forma, nos outros dias, quando esses próprios navegantes vão estar recolhendo água, assim como alimento nessas terras, nessas regiões, em alguma parte do litoral norte do Rio Grande do Norte, eles vão acabar se deparando com alguns nativos. Então veja, em algum ponto desse litoral do Rio Grande do Norte, com certeza ao norte do que hoje é a cidade do Natal, em alguma região ao norte, né, nós temos dúvidas com relação exatamente ao local, porque vários autores justamente colocam outros pontos, existem algumas discrepâncias importantes, mas de qualquer forma foi em alguma dessas regiões norte do litoral do Rio Grande do Norte, quando esses marujos, esses marinheiros estavam recolhendo víveres para sua própria sobrevivência, ou seja, para abastecer os navios, eles não se depararam com nativos nenhum, mas no dia seguinte eles viram na praia alguns nativos e aí 2 marinheiros vão ser enviados para entrar em contato com esses nativos. O capitão, ele marcou com eles que ele iria esperar alguns dias, 5 dias por eles. Depois disso, ele não esperaria mais, ou seja, ele iria seguir viagem, iria seguir o rumo. Então, esses marujos, esses marinheiros, vão tentar entrar em contato com esses nativos, que provavelmente eram potiguares, grupos nativos da tribo dos potiguares. Eles vão entrar em contato e vão acabar desaparecendo. Passado, decorrido alguns dias, novamente, os capitães, né, no caso a esquadra, avista na praia várias mulheres que estavam na praia, né, indígenas. Essas mulheres, então, lá na praia, fazia sinal para os próprios marinheiros, e aí o capitão Gaspar de Lemos vai enviar 2 pequenos barcos, 2 batéis, aonde esses marinheiros, esses marujos, vão para a praia. E lá, um grumete, vamos dizer assim, mais afoito, foi para a direção dessas nativas, dessas indígenas, e uma tragédia aconteceu quando uma delas, vindas com um tacape, um grande porrete, vai pegar ele por trás e literalmente vai matá-lo mesmo. E ali naquele pânico, ali na praia, enquanto os marinheiros corriam e vários outros indígenas apareceram nas dunas, seguindo em direção
aos marinheiros naquele pânico, na luta que vai se desenrolar, algum ainda conseguiu dar um tiro, o que fez com que eles, os nativos, entrassem meio que em pânico, ficassem ali naquela situação, né, sem entender o que tinha acontecido. Foi o que deu tempo para que eles pudessem fugir, entrar nos próprios barcos e chegar nos navios. E lá nos navios, infelizmente, o próprio pessoal que estava nos navios acabaram por ver um ritual de antropofagia realizado pelos indígenas, o que fez com que os marinheiros, as pessoas que estavam lá, ficassem chocados. Mas o capitão não deixou que existisse revide e seguiu em direção ao sul, aonde no decorrer dos dias, seguindo o calendário cristão, eles vão nomear os locais aonde eles viam algum ponto de interesse, algum ponto de referência mais importante, como por exemplo o Cabo de São Roque, ao norte de Natal. Seguindo, depois de nomear esse local ali próximo à cidade do Natal, a esquadra vai seguir em direção ao sul e dias depois já estavam no Cabo de Santo Agostinho, ali em Pernambuco. Vai seguir, né, em direção ao sul e dias depois já estava no famoso Rio São Francisco, que vai justamente receber esse nome pela esquadra de Gaspar de Lemos, porque era o dia de do Santo São Francisco. E lá eles passaram quase um mês, não se sabe fazendo o que, nesse local, entre o que hoje seria justamente a Foz do Rio, mas entre o que seria o estado de Alagoas e Sergipe. E nesse local não há exatamente registros daquilo que foi feito nesse ponto onde eles ficaram parados por aproximadamente um mês. Somente depois disso é que eles vão seguir mais ainda em direção ao sul, chegando numa esplêndida baía que vão chamar de Baía de Todos os Santos. Depois desse período de quase um mês na Baía de Todos os Santos, onde esses marinheiros, onde a esquadra foi muito bem recebida, sendo alojado, entrando em contato, um contato pacífico com os indígenas. Depois desse período, onde teve esse contato amistoso, como eu já falei, e de mapear a região, a esquadra acabou seguindo em direção sul, vindo a chegar na Baía de Cabralha, também em Porto Seguro, aonde aproximadamente 1 ano e 8 meses antes, Cabral tinha inclusive deixado aqueles 2 marujos, ou seja, aqueles 2 degredados lá no local, e vai recolher eles. Feito muito interessante e muito importante, porque desse período de quase 2 anos morando com os indígenas, eles tinham informações valiosíssimas sobre as circunstâncias em que os índios viviam, aquilo que eles produziam, ou mesmo, no caso, aquilo que lhes faltava. Essas informações vão ser depois escritas, inclusive pelo Américo Vespúcio, e depois narradas em uma brilhante carta daquilo que esses marinheiros viram, daquilo que eles passaram durante esse período todinho. Mas a esquadra não vai ficar muito tempo nesse local e vai seguir mais ainda em direção ao sul, vindo a passar pelo litoral do que é o estado do Rio de Janeiro, pela própria Baía de Guanabara, inclusive confundindo, pensando que a Bahia era um rio, né, um estuário de um rio, a foz de um rio, mas é claro que ele estava enganado. Como vocês viram, ele seguiu em direção sul, chegando do estado hoje de São Paulo, aonde ele vai descobrir, nesse caso, nomear a famosa Ilha de São Vicente, no estado de São Paulo, ali nesse local, já nos limites sul, chegando já muito próximo à famosa linha de Tordesilhas, é onde vai na ilha de Cananéia, aonde Gaspar de Lemos vai justamente deixar aquele que vai ficar muito famoso no futuro como o Bacharel de Cananéia, que vai ter uma repercussão muito grande, esse personagem importantíssimo na história
brasileira desse período ainda pré-colonial e no início da própria colonização. Ele vai ser fundamental nesses processos futuros que vão se desenrolar, mas isso é assunto para outra videoaula exclusiva sobre esse personagem importantíssimo da história brasileira. Ali, nesses limites do que seria o Tratado de Tordesilhas, o Tratado de Divisão do Mundo entre a própria Espanha e Portugal, eles não vão prosseguir muito mais nessa própria expedição em direção ao sul, e depois de abastecer então os navios para uma viagem muito mais longa, algo como 6 meses de abastecimento, então os navios estavam bem repletos de madeira e de alimentos, eles vão seguir saindo então desse litoral, do litoral brasileiro, em direção ao leste, em direção ao que seria o litoral africano, percorrendo essas imensas distâncias no Oceano Atlântico Sul, indo cada vez mais para o sul, ultrapassando os 50 graus de latitude sul, nos limites muito longínquos desse oceano, e depois de enfrentar ventos extremamente frios, é onde essa esquadra vai começar a pegar o rumo em direção ao norte, vindo a chegar, então, depois dessa imensa curva no Oceano Atlântico Sul, depois de muitos dias de viagem, vai chegar em Serra Leoa, no continente africano. Sendo provavelmente o dia 10 de maio de 1502, quando ele vai chegar no litoral de Serra Leoa, e percebendo que um dos navios estava extremamente fragilizado por causa do caruncho, eles vão acabar incendiando, destruindo um desses navios. E aí, nesse caso, depois de ficar parado ali nessa região de Serra Leoa por aproximadamente 15 dias, eles vão seguir em direção às Ilhas Canárias e assim por diante, até que finalmente eles vão chegar em Lisboa, ou seja, em Portugal, depois dessa viagem épica, importantíssima, aonde eles vão trazer amostras do Brasil, como da madeira, o próprio pau-brasil, assim como de minérios e outros objetos, exemplares, que vão ser exibidos em Portugal para, claro, levantar, né, entre os próprios governantes, assim como a burguesia, o interesse sobre essa região, como acabou fazendo, levantando o interesse do famoso burguês, né, o comerciante Fernão de Noronha, e que vai ter uma repercussão muito grande, inclusive fundamentalmente nesse processo de extração do próprio pau-brasil. Mas isso fica para outra videoaula. Como vocês viram, essa jornada que provavelmente foi feita por Gaspar de Lemos, existem dúvidas, dependendo do autor, digo já para vocês de novo, dependendo do autor, vai ter dúvidas sobre quem era o capitão, quem estava ou quem não estava nesses navios, quem liderou, sobre as datas, existem muitas dúvidas, então vocês podem usar justamente a data de saída até mesmo do ano de 1501 e chegada de 1502. E é mais provável que tenha sido realmente Gaspar de Lemos que liderou essa esplêndida expedição exploratória, essa primeira expedição exploratória ao litoral brasileiro, verificando e nomeando regiões do próprio litoral do Brasil, fazendo esse reconhecimento. Então vocês podem usar sim ele aí como o capitão principal dessa esquadra, mas, digo de novo, dependendo do autor, vai apontar outros. Então fica para vocês aí justamente debater sobre isso e levantar as devidas questões e teses sobre quem foi ou quem deixou de ser o capitão e as datas mais precisas sobre isso. O importante é que teve essa expedição e que durou esse período de 1501 a 1502, chegando agora em Lisboa com exemplares que vão fascinar os portugueses, fazendo com que tivesse uma segunda expedição exploratória de reconhecimento do Brasil e de suas potencialidades. Mas isso fica para outra videoaula.
Então, como vocês viram, foi um momento excepcional, importantíssimo para a história, sim, do Brasil e, é claro, para a história mundial. Não esqueçam, então, todos vocês de se inscrever no canal, assim como também é muito importante que vocês dêem o seu like. Envie essa videoaula para outras pessoas e também faça com que outras pessoas saibam, divulgue o canal para os seus amigos, para os seus colegas, para as pessoas que vocês gostam. É importante que vocês façam isso, assim como vejam as playlists também. Então, até a próxima, pessoal!